Olá! Excelente noite a todos vocês. Sejam muito bem-vindos a essa live. A live de número 51 do canal Domínio das Emoções. Olha que bacana. Aqui já estou recebendo aqui o aviso do Instagram. Agora que o Instagram fez as pazes comigo, ele até já avisa lá os seguidores de que eu estou online, ao vivo, para convidar eles a assistir essa live. Hoje eu vou fazer uma live sensacional, uma live muito esclarecedora, e vou trazer uma menina muito simpática, uma menina que eu até assustei, que eu achei que ela tinha menos idade, tem não. Achei que ela tinha 20 e pouquinhos anos, é nada, né? Você vê, quem vê cara não vê coração, né? Achei que ela era bem novinha, mas eu vejo que ela é bem esforçada e ama o que faz. Por isso eu vou trazê-la, daqui a pouco ela já vai entrar aqui online. E o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre empreendedorismo e a expressão das emoções, o papel da comunicação visual na narrativa da marca. E para você ainda que não me conhece, eu sou a Karine Oliveira, eu sou especialista em ansiedade e também terapeuta integrativa. E sou criadora do método DDE. E por qual motivo eu fiz esse canal, o Domínio das Emoções? Esse canal, ele foi feito para que você aí aprenda muito mais a respeito das emoções. Entenda como que você consegue eliminar aquela ansiedade ruim que te faz mal de uma forma natural. E o melhor ainda, sem o uso de medicamentos. E para isso, eu trago conteúdos novos, conteúdos exclusivos, conteúdos que vão ajudar você e te ensinar. E toda terça e quinta eu trago um especialista, um convidado especial, para que ajude você em várias áreas, em várias especialidades, para que você consiga, de fato, dominar as suas emoções de maneira natural. E hoje a gente vai falar com diversas pessoas aí, né, que são empreendedores, empresários, para que eles entendam como é que o papel da comunicação ou melhor, como que as expressões das emoções, elas afetam aí a comunicação que ele tem com o cliente através da marca dele. E por isso, eu vou convidar essa menina, que é uma moça muito simpática, que é a Elo, ela acabou de entrar aqui, eu já vou comandar para ela para que ela entre aqui com a gente. Pera aí, gente. Opa, vamos ver se a Elo entra aqui com nós, gente aqui. Opa! Tudo bem, Karine? Olá, excelente noite para você, Elo! Como que você tá? Obrigada, querida. Eu tô bem, eu tô ótima, na verdade. Fiquei muito honrada aqui com o seu convite, de verdade. E eu quero poder ajudar e contribuir também aqui com vocês. Com certeza vai. Até porque o nosso tema de hoje, Elo, ele realmente vai ajudar muitos empresários, empreendedores, pessoas que talvez estejam começando agora, pessoas que já são empresárias ou empreendedoras, mas que não entendem ainda a importância de cuidar da marca, né, na questão da comunicação visual, o quanto isso é importante, e você, especialista nessa área, vai poder ajudar essas pessoas para que elas consigam aí se comunicarem através da parte visual de uma maneira assertiva e também acertarem com o cliente, né? Porque a partir do momento que o empresário ele consegue ter uma assertividade melhor nessa comunicação visual, isso reflete diretamente dele, e você vai explicar isso melhor pra gente. E aí, para você aí que está nos assistindo, como eu falei, o nosso tema é empreendedorismo e a expressão das emoções. O papel da comunicação visual na narrativa da sua marca. Então, sobre o que é isso? Talvez para vocês seja uma novidade esse tema que nós vamos falar. Na verdade, você vai entender como que a comunicação visual ela pode transmitir as emoções.
Então, você não tem apenas uma comunicação verbal. A sua imagem, a imagem da sua marca, ela comunica diretamente algo para o seu cliente. O que é que você está comunicando? E sobre o que a gente não vai falar aqui? A gente não vai falar aqui sobre técnica de design, a gente não vai falar aqui sobre marketing em si, mas a Elo, juntamente comigo e com a especialidade dela, vai explicar aí para você como que você pode ser assertivo. Talvez você esteja sofrendo com ansiedade nessa área, porque você não tem os resultados que você deseja, e talvez você consiga perceber nessa live que essa comunicação visual, se você conseguir ter assertividade nela, você consegue resolver muitos problemas que você talvez não tenha enxergado ainda. Então, você aí que está nos assistindo, se você conhece empreendedores, empresários, já convida eles para essa live, compartilha. E mesmo pessoas que não são empreendedoras, mas a gente sempre conhece, né, alguém aí que está querendo empreender e não sabe como. Então, compartilha também com essas pessoas que eu tenho certeza que elas vão agradecer você por assistir essa live aqui. E aí você vai ter essa oportunidade de entender como essa comunicação pode te ajudar. Então, para você entender um pouquinho mais sobre isso, primeiro eu quero que você conheça a Elo. Entenda por que eu trouxe ela, qual a especialidade dela, com o que ela trabalha. Então, eu quero que você primeiro se apresente aí para o pessoal, Elo. Fala um pouquinho sobre você. Bom, como a Karine falou, eu sou Elo. Eu moro aqui em Jundiaí faz 6 anos, né? Eu empreendo também desde que eu me mudei para cá, basicamente. E nessa trajetória do empreendedorismo, eu estou atualmente na área de fotografia. Então, eu trabalho com fotografia para negócios. Uma fotografia hoje que ela é voltada para entender a essência da marca, principalmente da marca pessoal, né? E transmitir isso através da imagem. Então, eu acho que isso tem tudo a ver com as emoções, com quem você é, vai entender qual é o propósito da sua marca, como que isso vai se comunicar com o seu cliente de forma com que ele se conecte com você, né, com a sua essência e com o seu propósito de marca. Então, hoje esse é a minha maior intenção no meu trabalho, com a parte de fotografia. Também trabalho com algumas parcerias, como eu trabalho exclusivamente para negócios, então fotografia de marca, fotografia de evento, fotografia de produtos, são as fotografias que eu trabalho, né, atualmente. E dentro da fotografia de marca pessoal, que abrange tanto a própria pessoa, né, como marca, como assim, o seu local de trabalho, enfim, as suas ferramentas de trabalho também, a gente usa elas ali para essa fotografia, então eu também tenho parcerias para composição de beleza e de stylist. Então, um trabalho assim completo para que você venha conseguir melhorar a sua comunicação visual e ter uma comunicação assertiva, né, e realmente autêntica, porque muitas das vezes, eu vou falar isso aqui para vocês, muitas vezes a gente fica copiando outras pessoas para tentar acertar, para fazer aquilo que dá certo, e isso não conversa com a nossa essência, e consequentemente a gente se sente frustrado com relação a isso, porque o resultado não vem porque a pessoa não se conecta com você, porque não está sendo verdadeiro ali. Então, isso é que eu tento trazer muito no meu trabalho atualmente. Legal! Inclusive, eu estava falando para ela, gente, que uma das coisas que eu vi, né? Eu vi algumas fotos que ela tirou. Eu gosto muito, eu falo isso aqui bastante. Antes de eu convidar a pessoa, se eu a conheço já há algum tempo, né? Eu já sei aí os valores da pessoa e tal. Quando eu não conheço muito a fundo, que é no caso da Elo, o que mais me chamou a atenção nela? O trabalho dela. Ela me enganou com essa carinha dela de menina de 20 anos, que eu achei que ela tinha 20 aninhos. Eu fiquei impressionada sobre o profissionalismo, porque ela faz alguns trabalhos profissionais no mesmo local que eu trabalho, que eu tenho consultório, que é na nossa excelentíssima André, que já fez live aqui comigo. Se você não assistiu, assiste essa live, que foi uma live maravilhosa. A Andrea, ela é super acolhedora. Então, eu já vi alguns trabalhos aí da Elo lá no Conexão Work. E eu achei muito profissional. Assim, eu gostei muito da maneira como a postura dela, como ela se comporta, né, as fotos em si. Eu vi nas redes sociais, aí eu pedi para uma parceira de trabalho
trabalho meu. Eu falei, manda o contato daquela moça, porque eu gostei dela, vamos ver se ela aceita vir aqui fazer uma live e falar um pouquinho do trabalho dela. E isso que a Elo falou, gente, é muito importante. Você entender que você tem que ser autêntico naquilo que você faz. O que significa isso? Não é que o que acontece? Essa questão das pessoas quererem copiar as outras é um perigo. Por quê? Porque você perde a sua essência. E muita gente não consegue entender o que é a essência. A essência é diferente da sua. Ó, inclusive, ela é massa, né, Rosa? Inclusive, era as suas fotos, viu? Que eu vi ela, que eu vi ela fazendo. Eu achei muito bacana. Boa noite para você. E, aliás, boa noite para vocês aí que estão entrando. Então, gente, há uma grande diferença entre a sua personalidade e a sua essência. A sua essência, ela é como, sabe aquele perfume que você gosta demais? Aquele perfume que você sente o cheiro dele e fala, puxa, se conecta comigo. O perfume, ele tem lá todas o álcool, tudo aquilo que completa lá o perfume. Mas o perfume, ele tem uma essência. Então, para você ter uma essência, você não tem como você mudar essa essência. Ou seja, uma fragrância do perfume, ela é única, porque ela tem aquela essência. Então, quando você se conecta à sua essência, que é algo seu, é único, não tem ninguém igual a você. Você faz aquilo que a Elo falou, você se conecta com o outro. Porque você vai trazer um público que se conecta exatamente com o seu propósito, que também a Elo falou aí, o propósito da sua marca. Ou seja, o que é, por que você faz o que você faz? O que você faz? Você faz por amor? Você faz porque você realmente se identifica com isso? Quando você tem certeza de o que você faz é por amor, isso vai se conectar com quem você é de verdade. Só que isso muitas vezes está claro dentro de você, mas não está sendo comunicado de forma clara para o seu cliente. E aí é onde entra o trabalho da Elo, de você conseguir, de uma forma clara, através dessa comunicação visual, que é o seu não verbal, você transmitir para o seu cliente essa sua essência, aquilo que você é de verdade, mas de forma, como a Elo falou, autêntica. Ou seja, sendo você. E tem gente que tem medo disso. A gente vai falar muito das emoções aqui, e o medo é uma armadilha emocional, porque ele pode fazer com que você distorça essa comunicação sem você perceber. Por isso que é a importância de ter um bom profissional. Um bom profissional, ele vai te orientar, ele vai usar técnicas para que você consiga chegar nessa essência sem querer ser outro. Você pode até modelar. A gente vai falar sobre isso aqui também. A modelagem. Você pode modelar alguém que você goste, mas você trazer a sua versão. Aquilo que realmente faz sentido para você, não para o outro. Faz sentido o que eu estou falando, Elo? Com certeza, é sobre isso. E eu quero saber um pouquinho mais de você, para que as pessoas também te conheçam um pouco melhor. Para você, Elo, primeiro, o que é equilíbrio emocional? E de 0 a 10, quanto que você acredita que o equilíbrio emocional ele impacta na qualidade de vida das pessoas? Bom, para mim, equilíbrio emocional primeiro tem relação direta com a nossa saúde, né? Então, uma pessoa que não consegue estar equilibrada emocionalmente, dificilmente ela é uma pessoa saudável. Ela desenvolve doenças, e essas doenças físicas, inclusive, né? E a doença física vai gerando mais questões emocionais para a pessoa, porque provavelmente ela fica debilitada, não consegue realizar algumas coisas que ela precisa, e não conseguir realizar vai gerando outras frustrações. Então, a gente fala muito sobre. Eu falo muito, né, no meu Instagram, sou praticante de atividade física, e eu falo muito sobre essa questão da atividade física, o quanto que ela mexe no nosso emocional e nos possibilita entender forças e equilibrar esse emocional também, né? Então a gente vai fazendo
E vira um ciclo muito bom, porque você faz atividade física, você se sente bem, você se sente disposta, né? Minimamente ali, mais do que se você não estivesse fazendo, às vezes você não consegue fazer uma atividade física de alta intensidade, mas o pouco que você fizer, você já vai se sentir melhor. Esse se sentir melhor te dá uma disposição para fazer coisas, criar coisas, e emocionalmente, se você tá triste, mas querendo ou não, por causa da atividade física, você libera hormônios que vão te deixar minimamente feliz, nem que seja por um período de tempo ali curto, mas você consegue ficar melhor, mais estável emocionalmente para realizar alguma coisa, e esse senso de realização vai gerando mais motivação para você fazer outras coisas e vira um ciclo muito bom, né? O contrário também acontece. Então, para mim, acho que a busca desse equilíbrio envolve todas as áreas da vida. Então, tem que ser equilíbrio na saúde, tem que ser equilíbrio no seu profissional, equilíbrio no seu autoconhecimento também, no tempo que você dedica para você, como você transmite essa imagem para as pessoas. Tudo isso vai conversar, vai falar diretamente no seu negócio. Então, eu sempre falo que não existe vida profissional e vida pessoal, existe vida. Né? E partes dessa vida você gasta no seu lado profissional e partes você vai gastar, enfim, com outras coisas que não têm correlação direta com o seu trabalho. Mas o seu trabalho vai influenciar a sua vida pessoal e a sua vida pessoal influencia diretamente o seu trabalho. Não dá para desassociar isso, né? E nem as emoções, não dá para desligar elas, tipo, ai, meu trabalho tá ruim, mas a minha vida pessoal tá ótima, e aí quando eu tô nela, fica tudo ok. Não funciona desse jeito, infelizmente. Bom, felizmente também, né? E aí a gente aprende, precisa regular as emoções para poder equilibrar todos esses papéis que a gente tem, e existem muitas formas de fazer isso, né? E eu trabalhei há muito tempo também na parte de beleza, como maquiadora, e essa parte eu entrei nessa área da beleza e até na própria fotografia, buscando essa regulação mesmo, né? Então eu tinha várias opções ali no momento de empreender, e eu escolhi a parte da beleza porque eu me estava passando por uma questão de saúde, e essa questão de saúde fazia eu não me enxergar no espelho, né? Eu olhava ali e eu me sentia triste, às vezes frustrada, porque eu não via quem eu era por dentro, eu tinha me transformado em questão de remédio e tal. E eu fico. A doença que eu tenho, ela mexe fisicamente, né? Então eu fico inchada, muda a feição do rosto. E isso me deixava muito triste, porque eu não me reconhecia. Então eu entrei para o empreendedorismo numa área justamente para suprir essa questão que era muito emocional, minha, e que também era de outras pessoas, né? Eu desenvolvi, por questão de remédio, eu desenvolvi muita acne na época, e o quanto essa acne influenciava, assim, o meu bem-estar, como eu queria interagir com as pessoas, ou não. Às vezes eu não queria, às vezes eu não queria ir numa festa, eu não queria fazer alguma coisa, porque eu ia ter que me arrumar muito, porque às vezes a maquiagem não ia, até então, né? Não iria cobrir, porque eu não sabia como fazer, então era constrangedor. E isso afetou diretamente, né? Tanto o meu trabalho, quanto até a própria escolha do trabalho, mas até no trabalho, né? Eu precisava ali atender as pessoas, eu precisava estar bem e precisava estar até bonita mesmo falando, porque eu estava trabalhando com essa área da beleza e fala muito isso, né? E aí era difícil. Às vezes eu não conseguia, não queria ou não podia, sei lá, passar uma maquiagem e tal, por questão da acne, e eu me sentia mal. Então, assim, equilibrar todos esses papéis foi um processo, né? Foi um processo. Foi aí, a partir desse momento que a atividade física entrou na minha vida, enfim, terapia, outras coisas para conseguir equilibrar tudo isso. Hoje eu vivo uma realidade totalmente diferente, por isso que eu falo muito sobre isso nas minhas redes sociais. Mas esse equilíbrio das minhas emoções foi o que conseguiu fazer com que o meu empreendedorismo desse certo de verdade, né? O meu lado profissional realmente fluísse. Porque eu consigo agora trabalhar, inclusive eu levo muito isso comigo dentro do meu olhar como fotógrafa, como maquiadora também na época, mas principalmente agora como fotógrafa, de entender aquilo que é difícil para a pessoa, né? Dentro da imagem dela. Aquilo que ela precisa trabalhar ainda emocionalmente para aceitar. Então, isso tem muito da questão de, eu não gosto de alguma cicatriz que eu tenho no meu rosto, ou eu não tô gostando do meu cabelo agora, e isso me deixa mal, e eu tento tirar uma foto sozinha e eu não me vejo, não acho bonita, não sou fotogênica. Perdão, isso é uma das maiores reclamações que eu recebo, assim, né, de trabalho, que as pessoas falam, colocações, não, eu tô muito acima do peso, e o quanto que isso influencia. Então, ter um olhar também para não evidenciar isso que a pessoa já
ver, né, nela como um defeito, como algo que mexe ali com o emocional e tentar mostrar para ela que ela é muito mais do que aquele detalhe ali dela, é um dos meus objetivos e talvez até o mais difícil, assim, um maior propósito e o mais difícil de conseguir trabalhar dentro do meu negócio, mas eu gosto. Legal. Inclusive, eu ia te fazer a pergunta, eu te perguntar o que que tinha te motivado a trabalhar nessa área. Que bacana, ela tá em raporzinho, já consegui entrar em raporzinho com a Elo aqui. Para quem sabe, rapport é conexão, gente. É quando você cria conexão com a pessoa. E aí, a Elo falou aqui uns 3 pontos muito importantes que eu quero destacar para vocês. Primeiro, a Elo falou algo que eu sempre bato aqui na tecla, é uma coisa que a gente conversou, acho que nem 5 minutos antes da live, que eu perguntei algumas coisas para ela, mas assim, bem rápido. Eu mando para a pessoa o roteiro, mas eu não coloco o que a gente chama na PNL de filtro. Ou seja, eu não fico falando para a pessoa, viu, fala isso, fala aquilo. Eu deixo a pessoa à vontade, porque eu gosto mesmo de ser assertiva, de trazer a pessoa e eu ver a pessoa trazendo a essência dela. E aí a Elo trouxe uma coisa que a maioria faz, que é trazer a vulnerabilidade. E eu destaco isso muito aqui. Por quê? Porque muitas vezes a gente acredita, né? A maioria das pessoas às vezes tem uma crença limitante de que o profissional que ele está assistindo na internet, que é o que as pessoas infelizmente fazem, não tem defeitos, eles não colocam. Difícil é você ver na internet alguém colocando algum problema, algum desafio, alguma coisa ruim que ela passou. Não, as pessoas só colocam o lado bom. E é uma coisa que eu faço questão aqui de desmistificar, de trazer pessoas que trazem a essência delas, a verdade delas. E a verdade delas conecta quando elas trazem também aquilo que muitas vezes foi uma fragilidade. Eu gostei muito, Elô, que você disse aí agora. Olha, eu tinha uma questão, sofri aí com as acnes, e isso me ajudou, porque você vê que faz tanto sentido com o que a gente está conversando, que gostei muito do seu começo também, quando você falou assim, não dá para separar, né? É um equilíbrio aí entre todas as áreas da nossa vida, né? E o exercício físico, gente, é algo poderosíssimo mesmo, ajuda a pessoa muito. Inclusive, na terça eu fiz uma live que eu trouxe um especialista, o Junimar, e a gente estava falando dessa parte física. O quanto é importante você unir sua alimentação, seu sono, a sua atividade física, porque isso vai te ajudar mesmo a você conseguir ter equilíbrio emocional. E aí, quando você falou, achei muito bonitinho. Eu estava ouvindo aqui você falar em relação a isso, que não dá para separar, e deve ser mesmo um desafio enorme você conseguir ajudar aquela pessoa que passou pelo mesmo desafio que você, né? De conseguir lidar com alguma coisa nela que ela olha e não se sente bem no que ela vê, mas trazer o melhor dela. Porque, na verdade, Elô, o seu papel no seu trabalho é trazer a pessoa o melhor que ela tem. Ela esquecer um pouco da personalidade, olhar para a essência, trazer essa essência para fora e trazer essa conexão no que ela faz. Então, parabéns, eu gostei muito dessa, dessa colocação, porque isso é muito importante. Por que eu falo isso, gente? Porque você que está aí nos assistindo, muitas vezes está acostumado a ser bombardeado na internet por pessoas perfeitas. Aquelas pessoas que não tem problema nenhum na vida, né? A pessoa, ou ela só anda de carro novo, ou ela só tá muito bem vestida, ela está sempre feliz da vida, né? Não tem problema. Isso a gente sabe que não é verdade. Todos nós somos seres humanos. Então, quando a pessoa vem aqui e ela fala de coração algo que ela já passou, gente, eu fico muito feliz, porque isso mostra para você aí que está nos assistindo o quanto é importante você se conectar com a sua vida, com a sua história, com tudo que você já viveu, porque ela fez você ser quem você é hoje. Então, trazer isso como um complemento para te trazer força e crescer, olhar para a vulnerabilidade e ver que isso te faz mais forte e te ajuda a crescer como profissional,
como uma pessoa na sua vida pessoal, isso vai te dar forças. Então, você aí que está nos assistindo, usa todas as questões que você já passou na vida como escadas, ou melhor, como degraus. São degraus para que você suba cada vez mais. Foi isso que a Elo fez. Ela olhou aquilo que estava incomodando e talvez trouxesse um sofrimento para ela, mas ela olhou para aquilo e falou: o que, que eu posso fazer com isso? Ah, opa, vou usar isso aqui como um degrau para eu subir. E aí ela trouxe isso e consegue conectar as pessoas. Isso é excelente. Ó, a Inês está falando, e o que vocês pensam sobre os filtros, que muitas vezes muda muito o rosto da pessoa? Excelente pergunta, Inês. Eu vou deixar a primeira Elo falar sobre isso. Aliás, você que está assistindo, quiser fazer pergunta, mande suas perguntas aí, que a Elo e eu tenho o prazer de responder vocês. Falei? Bom, essa questão dos filtros é um assunto que eu já trouxe em outros momentos. Eu trago às vezes nas reuniões, quando eu converso com as mulheres, tal. Ah, o que que você acha de inteligência artificial? O que que você acha sobre filtro? Agora tá um pouco melhor, né? Antigamente os filtros eles eram extremamente modificadores. Hoje eles são bem, existem filtros muito mais sutis, né? Muito mais sutis. E melhorou bastante. Mas logo no começo era uma coisa assim, tipo, muito modificadora. E o que que eu acho com relação a isso? Eu acho que duas coisas. Para você usar, né, toda tecnologia, ela precisa tem um outro lado. Tem um lado bom e o um lado ruim. Tudo. Tem seus ônus e seus bônus. Existem coisas muito boas nas tecnologias, mas se você não tiver equilíbrio para usar ela, se você não tiver bem, você vai usar ela de uma forma ruim, né? Isso para tudo. Então, o filtro eu vejo do mesmo jeito. Rede social, Instagram, eu vejo do mesmo jeito. Então, se você vai usar uma tecnologia, uma inteligência artificial ou um filtro, você precisa ponderar o quanto que você está preparado, se você está pensando apenas em esconder algo que está te incomodando e o quanto que você fica refém sobre isso. Então, você tá ali, você sempre tira foto, vou dar um exemplo aqui, tá? Que antigamente acontecia muito, hoje até tá bem menos, mas a pessoa sempre usava filtro, ela sempre tirava foto, se ela fosse aparecer no Stories, ela tinha que estar com aquele filtro, e aí chegava na realidade, ela olhava ali no espelho e ela não reconhecia aquela pessoa, porque ela não tava com aquele nariz, ela não tava com aquele olho sem olheira, com aqueles cílios enormes, com aquele cabelo alinhado, enfim, maquiada, como ela aparecia no filtro. E isso ia frustrando a pessoa e a própria imagem dela. E quantas pessoas não foram para um lado da harmonização facial, por exemplo, querendo ser aquilo que elas estavam vendo no filtro, porque elas, nossa, eu posso ficar assim desse jeito, quero ser desse jeito. E o quanto isso, na verdade, estava escondendo alguma outra coisa que ela tinha dentro dela. Então, a frustração não era só sobre a imagem, sobre aquilo que ela vê, né? Tipo, eu não gosto do meu nariz. Às vezes era sobre outras coisas. E aí ela descontava aquilo. Se eu fosse mais bonita, se eu tivesse a característica de XY pessoa, eu ia ser tão feliz e tão boa quanto aquela pessoa. E então eu vejo isso, assim, eu não sou nem um pouco contra filtro, inclusive uso filtros, não sou contra a inteligência artificial para nada, porém precisa de um equilíbrio, né? E tem a questão também de quanto você está se desassociando, vamos pensar aí numa inteligência artificial para foto, né? Para sua imagem numa foto. O quanto que aquela imagem que a inteligência artificial criou é fake, assim. Ela é muito fake. Você pode reparar que qualquer pessoa, ser humano, consegue olhar uma foto e saber que foi a inteligência artificial que fez. Ou que foi a pessoa que tirou a foto, ela mesma, ou um outro profissional. Né? A gente olha, a gente sabe que é mentira. Então, por mais que esteja linda, maravilhosa, é uma mentira que todo mundo tá sabendo. Então, quanto que vale a pena isso, né? A pessoa vai chegar para você aí pensando quem empreende ou quem trabalha mesmo, né? Você vai numa entrevista de emprego, colocou ali no seu currículo uma foto com inteligência artificial. Chegou a pessoa, né, para fazer a entrevista, você vai chegar no RH, a pessoa vai olhar para você, vai olhar pro currículo e vai falar: "Nossa, mas quem é essa pessoa?" Porque é muito claro isso, né? O ser humano não dá para enganar. A gente tem outros sentidos para entender a mensagem, a gente sabe o que é inteligência artificial, sabe o que é falso. Então, por mais que você se olhe e se ache linda, maravilhosa, nossa, eu queria ser assim, as pessoas todas sabem que você não é. E eu acho que até transmite uma mensagem ruim, no sentido, nossa, essa pessoa não se aceita, porque senão ela não estava usando esse filtro. Senão ela não estava usando, se mascarando dentro dessa imagem tão fake, né? Tão falsa, que todo mundo sabe que não é de verdade. Então, talvez traga esse questionamento para o seu público. Então, é uma questão que eu falo, olha, quer? Pode usar.
De verdade, um dia você não tá se sentindo tão bem e vai usar um filtro aí pra fazer um stories. Eu uso filtro, principalmente pra ajudar na iluminação, pra fazer um stories. Tem uma coisa também que eu falo, isso é uma coisa que eu aprendi num curso de fotografia, que é o seguinte, sobre correção, né, na foto. Você vai modificar e tal. Gente, as câmeras, isso não é mais de um curso, tá? De pessoas assim muito renomadas. Elas falam, a foto hoje em dia, as câmeras, elas captam muito mais do que a gente consegue ver a olho nu. Então, assim, defeitos que você olha pra pessoa e fala, nossa, nem tinha visto que tinha isso. Mas numa foto às vezes aparece, numa fotografia profissional, numa câmera com uma resolução muito alta. E aí, esses ajustes, eles são feitos para você parecer o mais possível com aquilo que o seu olho tá vendo. Então, sei lá, a pessoa tem uma cicatriz aqui que as pessoas praticamente não percebem. Mas na foto ficou muito forte, ficou muito nítido. Às vezes a luz bateu e a sombra, e aquilo fica realçando e chamando mais atenção do que a realidade. Ou, por exemplo, na questão da acne. A acne não é uma coisa que você tem para sempre. Então, nasceu uma espinha que vai viver até você morrer aquela espinha. Não, ela desaparece. Então, não é algo que é seu, que te pertence. É algo passageiro, algo que tá ali, daqui a pouco não tá mais. Então, pra mim, né, eu como profissional, eu vejo que aquilo não tem nenhum problema se não tiver ali, porque aquilo não faz parte de você pra sempre. Ele tá ali só naquele momento. Daqui a pouco não tá mais. Então, não teria problema fazer esse tipo de correção, por exemplo. Né? Eu gosto muito de entender isso. Até que ponto aquilo é uma correção, até que ponto aquilo pertence à pessoa. Tem pessoas que eu já fotografei que têm cicatriz, principalmente cicatriz, que a pessoa gosta de cicatriz, tipo, não incomoda em nada. Eu sempre pergunto, né? E aí a pessoa fala, não, não me incomoda. Eu deixo a cicatriz ali. Faz parte dela, é uma marca dela. E tá tudo bem. Algumas pessoas não, algumas pessoas se incomodam de verdade. Elas não eram assim, ganharam aquela cicatriz em algum momento da vida e elas não gostam muito. Então, se for da vontade da pessoa, eu tiro. Desde que isso não modifique totalmente e as pessoas olhem e ainda reconheçam aquela pessoa como ela é, com a essência que ela tem. E não é uma cicatriz, uma espinha, enfim, uma ruguinha que tem aqui que vai fazer com que essa pessoa se torne outra pessoa, né? Mas isso mexe também com o emocional. Eu acho que essa é a minha opinião sobre filtros, sobre inteligência artificial, sobre correção de Photoshop, enfim. Excelente. Aliás, gente, eu coloco aqui, ó, tem um filtrinho aqui. E eu coloco, e eu sou super a favor dessa linha aí de raciocínio da Elo. Tudo tem equilíbrio, né? E o que é importante? É importante você entender o que você quer transmitir mesmo para o outro, né? Você quer mudar 100% você? Para quê? Né? Eu lembro que na minha família, a gente brincava muito sobre a questão, meu sobrenome é Oliveira, a gente falava, todos os Oliveira têm nariz achatadinho, tem nariz de batata. E assim, eu já na escola recebia bullying por causa desse nariz, né? O nariz de tomate, não sei o quê. E é uma coisa que é uma característica da minha família. E nem todas as pessoas acham bonito o narizinho de tomate. Mas faz parte. Então, quando a pessoa, você falou, né, Lô, do nariz, eu vejo gente querer mudar. A pessoa, eu nasci de uma família negra. Não tem como ter nariz fininho. Aí a pessoa quer mudar, por exemplo, o nariz dela, e aí eu já vi várias vezes, a gente vê na internet aí atores, pessoas famosas aí, que vai lá, ele faz esqueci o nome, Elô, como que é quando a pessoa muda o Harmonização. rosto? Ela faz uma harmonização facial que você olha pra pessoa e não é mais a pessoa, fora que ela fica feia, ela não fica, ela perde a essência dela, não é uma coisa, assim, você olha e vê que não é real, não é ela. E fica tão esquisito. Então é importante a pessoa ela se aceitar. E aí vem esse detalhe aí que a Elô falou, de você olhar o que você está querendo mexer mesmo, né? Você quer esconder uma fragilidade emocional? Porque, gente, tudo está relacionado às emoções. Você quer esconder algo aí que você, dentro de você, que você não se aceita? Porque quando você olha o externo, e também gostei muito, Elô, que você falou dessa questão de ser. Na terapia, gente, eu falo disso, no método DD também. Existe lá o círculo entre ser, fazer e ter. Você, por exemplo, você nunca vai ter para ser, é o contrário, você é para ter. Então, por exemplo, você vai trabalhar numa empresa, você não recebe o salário primeiro, para depois você fazer seu serviço. Você
Chega lá, faz o seu serviço e recebe o salário. Então, você vai ter o salário depois. Então, é importante você ter isso em mente, porque as pessoas, elas querem, se eu tivesse isso, eu seria assim. Não. Mostra primeiro quem você é. Acha a sua essência, quem você é de verdade. Quando você entender quem você é, aí vai vir o externo. O externo reflete o interno, não é o contrário. Ter isso em mente vai te ajudar a ter clareza de quem você é e do que você quer transmitir para o outro. Faz sentido, Elô? Para você? Com certeza. E aí, falando a respeito da ansiedade, você falou em relação às coisas que você fez aí, exercício físico e tal. Então, você já sofreu com ansiedade. Você acredita que é possível eliminar a ansiedade sem usar medicamento? Elô? Qual é o seu ponto de vista a respeito desse assunto? Eu acredito, inclusive, acredito mais que não só é possível, como é a melhor forma, né, de eliminar a ansiedade, a depressão. Acho que o último dos casos, assim, extremos seria até quando você passa realmente com profissionais sérios, eles não vão te indicar, tipo, toma um remedinho aqui que você vai melhorar e pronto. De profissionais sérios mesmo, médicos, enfim, profissionais de saúde que entendem sobre isso, eles não vão fazer. O protocolo não é esse. O protocolo é justamente tentar, de todas as formas, resolver sem uso de medicamento. Até porque esse tipo de medicamento, para esse tipo de assunto, né, para isso em específico, ansiedade, depressão, as pessoas, os medicamentos atuais, eles causam muita dependência, né? Então, esse vício, ele pode ser controlado. Lógico que a indústria farmacêutica, né, quer mais que você fique viciado. Porém, as pessoas sérias, os profissionais sérios, sabem que o quanto de ruim que traz isso pro organismo, né? E para as emoções, com certeza, porque existem efeitos colaterais tomar esses remédios. E se você consegue controlar e digo assim, o melhor, né? De outras formas, então, com terapia, com exercício, com alimentação, com a própria convivência social, né? Esse compartilhar. A gente às vezes acha que, nossa, isso não é importante. Não, é muito importante. É bem. Nós, como seres humanos, precisamos desse contato social para estimular as nossas. Nos estabilizar emocionalmente também. O senso de aceitação de comunidade é muito importante. Então, sim, eu acredito que não só é possível, como é a melhor forma, né? Excelente, excelente. Exatamente, gente. Eu sempre falo aqui também que eu não sou contra medicamento, né? A gente sabe, como a Elô falou, às vezes, não, dependendo do caso, é uma situação grave, a pessoa vai precisar usar, mas aqui a gente traz sempre possibilidades. Então, você tem a possibilidade de conseguir lidar aí com a sua ansiedade. Quando eu falo de ansiedade, novamente, aquela ansiedade ruim, aquela ansiedade que está te prejudicando, de forma natural. E a Elo até falou aí de uma forma muito bacana, que é você conseguir eliminar essa ansiedade fazendo exercício físico. Se você cuida do seu emocional fazendo exercícios, isso vai te ajudar, com certeza. O exercício libera hormônios aí que te trazem felicidade e satisfação. Então é importante ter isso em mente. Existem várias possibilidades, várias maneiras. De novo, como eu falei para vocês, aliás, eu já trouxe vários especialistas que ajudam você nessa área, tanto física, espiritual, emocional, mental, para que você consiga realmente usar técnicas, às vezes que são de graça. Eu lembro de uma vez que eu trouxe uma pessoa que ele falou assim, respirar, às vezes a gente não para pensar, mas a respiração é de graça, você não paga pela sua respiração, e é uma das formas mais poderosas que você tem de conseguir se equilibrar emocionalmente, é verdade. Por que que na técnica da meditação guiada, o que que as pessoas fazem? Elas respiram. Então, existem formas naturais, gente, muito simples, que se você toma consciência e coloca em prática na sua vida, você tem resultados. E aí você consegue diminuir aí a ansiedade com o que você tem na mão, que é o melhor presente que Deus te deu, que é a sua vida. Então, através aí do seu corpo, que é uma ferramenta poderosíssima, uma máquina
que funciona de forma perfeita, você consegue eliminar a ansiedade. Você tem todas as ferramentas aí. Basta você tomar consciência de como você utilizar elas e utilizar a seu favor. Né? Infelizmente, o que acontece hoje em dia? As pessoas permitem, elas dão o poder à mente delas para que a mente domine a vida dela. E não o contrário. Deveria ser, gente, o contrário. Você é que deve dominar a sua mente. É você que comanda, você que está no comando, e não o contrário. Quando você comanda os seus pensamentos, comanda a sua mente, você consegue também dominar as suas emoções. E aí você consegue ter resultados assertivos. Quando você prestar atenção e ver que o resultado que você está tendo lá na frente não é aquilo que você deseja, volta, né, dê uns passinhos para trás e perceba quem está dominando quem. É você que domina as suas emoções ou ela que domina você? E se as suas emoções estiverem te dominando, é porque, consequentemente, a sua mente está comandando. E aí vem na frase que eu utilizei na terça-feira na live com o Julimar. Né? Eu falei lá da frase do Carl Jung. Eu acho que eu falei certo. Carl Jung. Eu acho que é assim. E ele fala que quando você não tem consciência, você usa o inconsciente vai te dar resultado e aquilo você vai chamar de destino. Então é muito importante você ter consciência de como você funciona. E aí, voltando para essa questão da comunicação visual, Elo, eu quero que você fale aí, inclusive muito a ver com o que eu estou dizendo da questão do inconsciente, nessa questão de inconsciência, da pessoa às vezes não ter consciência do que é importante ela fazer, e aí a gente vai falar na área profissional, ela cai nas armadilhas emocionais. Empreendedor é muito comum cair em armadilha emocional sem perceber. Eu quero que você fale aí na questão da área profissional, quais são as armadilhas que você percebe que empreendedores caem quando eles querem tentar expressar a comunicação deles com os clientes e isso dá errado, né? O que ele está fazendo de errado que ele não percebe? E o que ele pode fazer para evitar essa armadilha? Eu acho que dentro da comunicação, na comunicação visual, né? Essa comunicação não verbal, a gente muitas vezes tem alguns pontos, né? O primeiro é não saber, autoconhecimento é essencial. Então, quando você não se conhece, você se permite ir usando qualquer ferramenta que te dão. Então, se alguém falar pra você que, isso daqui é bom, você não sabe, você não se conhece, não sabe se é bom ou se é ruim, vai lá e usa. Então, eu acho que, a princípio, para qualquer tipo de negócio, pensando aí na questão da comunicação visual, uma das coisas que eu tento trazer dentro do meu trabalho é quem é você? O que você gosta? Então, esse autoconhecimento mínimo já é o suficiente para você saber o que não vai servir dentro da comunicação. Então, por exemplo, a minha comunicação, eu vou dar um exemplo meu. Eu tenho todo um descritivo, né, de como vai ser a minha comunicação. Então, eu tenho a personalidade da minha marca, tudo de como eu me comunico, cores, a identidade visual de modo geral, mas para além dela, essas questões que envolvem a marca. Então, os meus arquétipos, eles são definidos, qual é o tipo de comunicação que eu vou ter. E dentro da minha comunicação verbal, eu tenho um lado de ser positiva. Então, uma das palavras-chave da minha comunicação é positividade. Você nunca vai me ver na internet, né, dentro do meu negócio, pelo propósito que eu tenho com a minha marca, reclamando de alguma coisa. Eu nunca vou trazer isso de uma forma negativa. Então, eu nunca vou fazer uma comparação com outro profissional e vou falar, olha, tá vendo? Ele faz assim, tá errado, não sei o quê, de forma negativa. Eu sempre vou trazer de forma positiva. Isso faz parte da minha comunicação. Mas por quê? Porque eu me conheço e eu sei que eu não sou essa pessoa, eu não gosto dessa comunicação, eu não gosto quando se comunicam comigo desse jeito, então eu não vou fazer isso com a outra pessoa. Eu conheço a minha essência e eu sei que eu posso ser muito melhor, muito mais assertiva, sendo eu, se eu trouxer dessa forma positiva. Isso falando sobre a comunicação verbal ainda. Para a minha comunicação não verbal, o que eu trouxe, né?
eu trago cores mais claras, por exemplo, já entrando aí para a questão das cores, eu trago cores mais claras, cores mais suaves. Eu acho que isso trabalha muito a positividade e a gentileza, por exemplo, a aproximação, e a questão, inclusive, de confiança. Então, existem algumas cores que também se conectam ali com as pessoas e traz essa confiança. Cores que não têm tanto distanciamento. Então, isso eu trago na minha comunicação não verbal, que tá tudo definido sobre a minha marca. Então, primeiro eu me conheço, sei quem eu sou, sei o que eu quero comunicar, e depois eu escolho quais os elementos eu vou usar para essa comunicação assertiva. E muitas pessoas, o que elas acabam com erro, né? Quais são os maiores erros? Então, ela olha uma pessoa, acha bonito. Ela não entende o porquê que ela achou bonito, ela não entende de fato o que que a pessoa está comunicando, mas ela gostou de alguma forma. Inconsciente, ela olhou e gostou. E aí ela começa a pegar os elementos que ela tá vendo ali, um ou outro, e replicar, sem entender o que que aquilo de verdade está representando a marca dela, o que que aquilo representa ela. E aí ela começa a fazer, e ela se olha no espelho e pensa, nossa, tá estranho, não tá legal. Ou então ela tá fazendo e não tem resultado, tipo, nossa, não tá certo, não tá comunicando com as pessoas. Porque, por mais que você goste, aquilo não fala com quem você é e as pessoas vão perceber. As pessoas vão olhar e vão falar, nossa, aquela. Quantas vezes já não viu alguém na internet que você conheceu pessoalmente, conheceu na internet e falou, nossa, é outra pessoa. São, não Uhum. conversa. Não é. Não tem nada a ver. Nossa, achei que era de um jeito e é de outro. Porque aquela pessoa está reproduzindo, principalmente na internet, uma coisa que ela viu, que ela gostou, mas que ela não sabe nem por que que ela está fazendo. Talvez tenha ali, dentro daquilo que ela gostou e que ela está tentando replicar, algo que se conecta com ela. Ela precisa pegar isso, né? Esse elemento, entender qual é esse elemento, pode ser um elemento visual, pode ser um elemento verbal mesmo, pode ser, enfim, existe alguma coisa ali que ela gosta e que ela pega só aquela parte e coloca outras coisas que são delas, né? Que são características próprias dela, da personalidade dela, da forma dela de falar, de se vestir, de se comunicar, e coloca também. E aí sim, ela vai criar uma comunicação assertiva. Se ela apenas copiar o outro que tá dando certo, legal. Você não é o outro, você não vai conseguir se conectar com a pessoa como aquela pessoa se conecta com o público dela. E dois, você não é sustentável. Você não mantém isso por muito tempo. Você faz isso por um período, chega uma hora que fica pesado, fica difícil, e as pessoas percebem, né? É muito claro, assim, as pessoas percebem. Assim como na inteligência artificial, quando você usa para criar uma imagem que não tem nada a ver com você, as pessoas percebem. Então, o mais importante que eu percebo de toda essa trajetória é o maior erro. Tentar copiar aquilo que você gosta sem entender os porquês, não buscar autoconhecimento. Se você tem alguma questão muito forte que você precisa lidar, lide com ela antes de ir para a internet. Então, por exemplo, você tem uma questão com o seu cabelo, você tem uma questão com, sei lá, o seu corpo de alguma forma. Começa a trabalhar isso numa terapia, começa a trabalhar esse assunto com você e vai trazendo isso de forma aos poucos e devagar para a sua imagem, expondo a sua imagem dessa forma. Então a gente pode fazer uma sessão fotográfica aqui, vou falar do meu trabalho, né? Mas a gente pode trazer uma sessão fotográfica onde o foco não é ficar tirando foto sua, né? E nem por isso eu não vou falar da sua marca. A gente pode falar de outros elementos que são importantes ali no seu trabalho, ao ponto de que chegar um momento de você aparecer muito mais, de você encontrar ali o que que faz as pessoas lembrarem de você. Ah, é o seu sorriso. Então tá bom, então o seu corpo não tá legal, então vamos focar no seu sorriso. Vamos tirar várias fotos com você sorrindo e o quanto que isso é a sua identidade. Né? Então, eu acho que sobre imagem eu coloco essas pontuações. Excelente, excelente, excelentes pontuações, viu, Elo? Você foi aí no sniper, foi no ponto ideal. Porque essa questão que você disse, das pessoas quererem copiar é muito forte, a gente percebe isso. E como você falou, não é sustentável. E dá para perceber, gente. Você aí que está nos assistindo, pode colocar aí nos comentários. Já aconteceu de você olhar na rede social, ver a pessoa e falar: eu conheço você, e eu sei que não é assim, não é, não bate, não conecta. Isso é muito importante, porque a Elo falou
um ponto aí que quando você vê, não é que você não vai ver algo e não vai trazer, você pode trazer para você, mas aí vem o que eu tinha falado no começo da live sobre modelagem. O que que é modelagem? Na PNL, a gente usa muito a modelagem, que é o quê? É você olhar alguém que se admira, e que você olha e fala, você se inspira naquela pessoa, mas você vai trazer alguns pontos daquela pessoa para você, do seu jeito. Você vai trazer para a melhor versão que você é. Eu vou dar um exemplo aqui em relação ao trabalho da Elô. A Elô trabalha com fotografia, só que é qualquer fotografia? Não, você vê que ela é especialista em negócios. E provavelmente ela tem pessoas aí que ela admira. Só que quando você olha para a Elô, o jeitinho dela, você já vê que ela tem o jeitinho dela de fazer as coisas e de ser. Aí até quando eu tinha visto o cenário dela, eu falei, nossa, Elô, tá lindo o seu cenário. Você vê que o cenário casa com ela, né? As cores casam com ela, faz parte da identidade dela. Então, ter essa clareza do que é bom para você e trazer, mesmo que você olhe o outro, você não vai copiar, você vai trazer para a sua versão, para a sua essência, para aquilo que é importante para você. Isso vai te dar aí uma autenticidade. É diferente de copiar, porque quando você copia, você vai ver que você, em vez de você vai ter o efeito contrário, você não vai trazer o seu cliente, você vai afastar ele. Ou talvez você traga um cliente que não conecta com aquilo que você quer, e aí você vê que você não tem resultado do jeito que você gostaria, porque não é aquilo que casa com você. E é muito importante você ter essa conexão, porque aí você traz pessoas que acreditam naquilo que você acredita, que falam a mesma linguagem que você. Gostei muito, Elô, dessa parte que você falou, né, da pessoa entender qual é a comunicação dela. Isso é algo também que eu gosto muito, eu trago aqui para o domínio, até porque a PNL fala do quê? Palavra positiva sempre. A gente evita, eu evito o negativo, porque o negativo ele traz umas coisas negativas. A palavra reclamar é o quê? Reclamar, ou seja, você está clamando 2 vezes por algo ruim. Então, agradecer, falar de coisas positivas é algo que eu também acho muito bacana, achei excelente. Então, eu quero que você fale aí também para as pessoas, Elô, como que a comunicação visual, ela influencia a percepção emocional das pessoas que estão consumindo, do cliente mesmo que está consumindo aquele produto daquela marca, daquela empresa. Como que a comunicação que a pessoa passa visualmente, ela influencia o consumidor, as emoções dele. Falo demais, pegar uma água. Eu, eu não sei vocês, né? Eu fiz muito esse questionamento quando eu tava tentando, né, me colocar no mercado, assim, principalmente no começo do empreendedorismo, que eu descobri que eu precisava estar aqui, preciso estar no Instagram. Eu falei, meu Deus, o que que é isso? E comecei, eu tô falando sobre todas essas coisas aqui com vocês, e eu já passei por essas fases. Assim, a fase de copiar, a fase de não entender e não entender nem por que que eu preciso estar aqui, aí você começa a copiar, e aí você percebe que tá tudo errado, aí começa a mudar, enfim. Então eu passei por tudo isso, então por isso também eu tenho isso muito claro, né, comigo. Eu não cheguei aqui, ai, que incrível, nossa, já sei de tudo, já vou fazer, eu sou autêntica e tal. Não, pelo contrário. Nossa, errei pra caramba antes de acertar. E por isso que eu entendo, né? Eu entendo quais são os pensamentos que a gente tem quando tá ali olhando a questão da comparação. E trazendo com relação ao cliente, as pessoas vão perceber, né? O seu cliente, ele entende a sua emoção, nós somos seres humanos. E quando você não tá bem, dependendo do jeito que você tá vestida, do jeito que você fala, as palavras que você vai usar ali na sua comunicação também, porque não é só o visual, né? A gente precisa se preocupar muito, as pessoas se preocupam muito com o visual perfeito, esteticamente perfeito, e aí elas vão abrir a boca para falar com o cliente, mandar uma mensagem, fazer um stories, o qual ela fala, e aí a comunicação dela verbal não conversa nada com a imagem dela. Você fala, meu Deus, o que é isso? Então, assim, precisa ter coerência com a sua imagem, com a sua fala. E aqui não é uma crítica, inclusive, para pessoas que usam gíria, para as pessoas que falam de forma mais engraçada, mais livre mesmo. Pelo contrário, então adequa a sua imagem, né, o seu visual, à sua linguagem verbal.
e tá tudo certo. Muitas pessoas vão se conectar com você, muitas não vão também, e também tá tudo bem. E vai ser mais fácil de você manter isso, né, com o cliente. Por quê? Porque você vai estar sendo verdadeira. Voltei para a parte da sustentabilidade, você vai conseguir se manter porque você é assim, e tá tudo bem ser desse jeito. É claro que a gente também tá em sociedade, a gente precisa medir algumas coisas que a gente faz, ok? Mas não deixar de ser você. Então, se você é uma pessoa mais irônica, por exemplo, você pode se conectar desse jeito. E aí você não precisa fazer uma foto que você tá super séria, e aí serve pra tudo na vida, né? Uma foto super séria que você tá assim, e você não é desse jeito. Você é uma pessoa mais livre, mais, né, tiradora de sarro, às vezes. Você pode adequar. Aliás, você pode não, você deve adequar a sua imagem. Não vai deixar de ser profissional por causa disso. E a sua comunicação vai ser muito mais eficiente para o seu cliente. Então, estou tentando lembrar aqui alguns exemplos, né, de empresas que são assim um pouco mais disruptivas, mais soltas, mas eu tenho uma empresa na internet, não sei se vocês vão conhecer, ela deslanchou no Instagram, né, tinha uma loja física, uma venda física ali, na verdade acontecia na Paulista, que é uma marca, eu uso muito esse exemplo, que é uma marca de papelaria criativa, digamos assim, né? Ela vende agendas e outras coisas, mas o foco dela é uma agenda. E é uma empresa irônica, é uma empresa que leva muito humor, né? É uma empresa agora super conhecida, eu não sei falar direito o nome, acho que é F the Hip, alguma coisa assim. E ela traz esse humor pro trabalho. E é uma marca pessoal e as pessoas se identificam muito. E na época que eles contam, né, que eles estavam ali na Paulista, essa comunicação não conectava tanto, pelo espaço, pela falta de abertura até para falar, para mostrar esse lado mais cômico, mais irônico ali da empresa. Não tinha, era só uma mesinha no meio da Paulista, muitas pessoas passavam correndo, não dava tempo de falar, de se comunicar, e na internet eles acharam esse ponto onde eles podiam se conectar com as pessoas, e hoje é uma empresa, enfim, gigante, que vende muito, uma empresa que muitas pessoas se conectam justamente por esse lado mais engraçado e até inclusive irônico das coisas. Então você não precisa se moldar e você pode ter muito sucesso sendo quem você é. E aí eu separei até aqui, quando você estava falando, algumas perguntas que eu acho que são super importantes para você fazer, para entender a sua comunicação, se ela tá certa, se ela não tá certa, como você pode melhorar ela, né? E trazer ela a consciência com essas perguntas na hora de você fazer alguma coisa, tirar uma foto, aparecer num stories, criar conteúdo, até para o seu cliente. Esquece rede social, esquece o digital. Pensando ali no seu atendimento ao cliente, se você tem um ponto de contato que não é digital, tem muitas empresas, acho que talvez a grande maioria tenha pontos de contato que não são digitais. Então você vê ali o cliente em algum momento, você tem esse contato pessoal, que é o seguinte: quando você vê algo que você quer copiar, que você quer reproduzir de alguma forma, ou você olha e você gosta. Isso pode ser numa loja física, isso pode ser no digital também, né? Em qualquer lugar, no YouTube, no Instagram, no TikTok, num site, na televisão. Se perguntar, por que eu gosto disso? Dentro disso que eu tô vendo, o que é que eu gosto disso? Eu gosto do tom de voz, eu gosto das palavras que a pessoa usa, eu gosto da roupa, eu acho bonito toda a composição, eu gosto do cabelo. Por que você gosta disso? E às vezes o porquê não é só aquela característica física, mas é muito mais como você se sente, né? E muito menos do aquilo que você vê de fato, mas como você se sente quando você vê aquilo. E a outra pergunta é, o que eu não gosto disso? Então, dentro daquilo que você gosta, existem pontos que você não gosta. Então, por exemplo, você pode olhar ali, agora vou dar um exemplo do Silvio Santos, né? Olhar o Silvio Santos e falar, nossa, eu gosto dele, eu gosto do jeito humorado, eu gosto de como eu dou risada, eu gosto de várias coisas, mas eu não gosto, por exemplo, e eu tô falando agora de mim mesmo, eu não gosto, por exemplo, de algumas colocações que ele fazia. Por exemplo, dentro da comunicação dele. Eu achava que às vezes ele era um pouco arrogante, que ele era um pouco rude, um pouco machista, e enfim, não gostava dessa parte da comunicação dele. E aí eu deixo isso mapeado porque toda vez que eu encontrar esses pontos que eu não gosto em algum lugar, eu já sei. E aí eu não reproduzo. Porque às vezes a gente começa a fazer porque todo mundo tá fazendo e nem percebe e faz também. Mas eu não gosto, então não reproduzo. E uma outra pergunta, né, que eu acho que é bem interessante a gente deixar é o que as pessoas
pensam e falam sobre mim, né? Quando elas me olham, o que que elas falam? É interessante perguntar mesmo para as pessoas do seu convívio pessoal, para as pessoas do seu profissional, tipo, qual é a maior característica minha? O que que você diria? Ah, as pessoas vão falar. E aceitar o que elas disserem. Mesmo que você olhe e pense que é ruim. Nossa, não, mas isso é ruim, né? Nossa. Ah, isso é muito perfeccionista. Acho que você é muito chata, cri-cri com as coisas. Você Elô, gosta desse tipo de colocação? deixa eu só dar um detalhe aqui pro pessoal. Gente, vai cair a live em 10 segundinhos. Então, ainda vai cair e a gente vai voltar, tá bom? É porque o Instagram me dá 1 hora aí, mas vai cair agora e eu já vou conectar aqui a Elô de novo. Aí vocês podem voltar, Elô, volte aí pra gente terminar, porque tá muito bom esse assunto, tá? Ó, vai cair já, volta aí. Nós voltamos, pessoal. Vou só esperar que a Elo entrar pra gente dar continuidade nessa live, que inclusive tá muito bacana, hein? Depois vocês, por favor, escreve aqui nos comentários o que você tá achando a respeito dessa live. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição, para você que não conseguir assistir, não assistir até o final, vou deixar na descrição as redes sociais da Elo, para você conhecer mais sobre ela. Essa live vai ficar toda no... A gente vai colocar ela toda no YouTube, para vocês. Toda pelo YouTube e eu vou deixar o Instagram da Elo, que é Sou Elo Peixoto. Então, para vocês conhecerem mais a respeito dela. Pronto, ela voltou aqui, a gente continua. Desculpa, Elo, que eu cortei você, senão você ia estar falando e... Não, imagina. A Elo estava falando, gente, de 3 pontos que eu gostei muito, eu quero destacar aqui para vocês, algumas coisas alguns pontos do que ela falou. Olha, tem um pernilongão aqui passando. Será que esse passa no filtro? E ela falou aqui que eu achei muito importante. Primeira pergunta que ela falou é entre você saber o que você gosta. Isso é muito importante de você saber. Por quê? Porque tanto a primeira pergunta que ela falou do que você gosta e do que você não gosta, você vai entrar nas suas emoções. Porque se trata mais do que ela falou, do que você sente, do que aquilo que você vê. Porque, na verdade, está transmitindo uma emoção. Gratidão, viu, Inês, pelo feedback aí. A Inês colocou, estou gostando muito. Que bom, fico feliz. Esse é o objetivo, da gente trazer aqui informações importantes para vocês. Conhecimento mesmo, né? Valioso aí. E aí, inclusive, vou fazer uma live com a Inês mais para frente. Ela tá me devendo a data, mas a gente vai fazer. E aí, gente, é muito importante você ter essa consciência do que você gosta e do que você não gosta, justamente para você entender suas emoções. Né? O pensamento sempre vem antes das emoções, então isso aí é um ponto muito importante. Um outro ponto que é muito importante também, que você falou aí, Elo, no terceiro ponto, você falou do Silvio Santos, eu gostei, inclusive ele é um bom tipo 3. Você já fez Eneagrama, Elo, alguma vez ou não? Não. Conhece de Eneagrama? Legal, qual é o seu Eneatipo? 7. Você é tipo 7? Que legal, que bacana. Você tem jeitinho mesmo de 7, você é bem sorridente, espontânea, legal. O Silvio Santos é tipo 3, tá? Elo, por isso que ele era meio arrogantão, porque o 3, gente, eles são um pavãozão, então eles gostam de aparecer, eles trabalham muito para performance. Tem algumas falas dele, você tava falando e eu lembrando, falei, puxa, é verdade, tem algumas falas dele que, embora eu gostasse muito dele, eu também não curtia, não. Geralmente o tipo 3 não é muito chegado tipo 1, não, porque o tipo 1 ele olha pro defeitinho lá do 3, eles não gostam. Gostam mais de você elevar ele. Quanto mais você eleva, eles é igual, sabe o peixe baiacu? Você vai elevando ele, é se você estivesse inchando ele até ele virar um balão, só pode explodir. Mas aí, voltando, você falou do terceiro ponto, eu tava com ele na mente fresca aqui e me fugiu. Me fala a terceira pergunta que você falou aí, Elo. Me fugiu aqui da minha memória. Pensar no que as pessoas pensam e falam sobre você, né? Aquilo que... Opa, lembrei. Feedback.
Eu gostei muito, a Elô falou assim, ó, se a pessoa falar para você, aceita. Por qual motivo? Nós tendemos, a pessoa vem te dar um feedback, a gente tende a fazer o quê? A pessoa dá o feedback para você, aí você já cria um escudo, você arma lá um escudo e fala assim, você começa a argumentar, com você vai justificar. Ah, mas essa pessoa falou isso porque ela é chata, porque ela não sei o quê, e não é não, tá? É porque é importante o que a pessoa te falou, o feedback, para o seu crescimento. Então, se a pessoa falar algo para você, analisa. Como que funciona o feedback? Já falei isso aqui uma vez, vou falar de novo, muito importante. Feedback não tem, gente, feedback positivo, feedback negativo. Feedback é feedback. O feedback é uma resposta. Então, mas como assim, Karine, não tem feedback negativo, feedback positivo? Vou explicar para vocês. A pessoa te deu o feedback dela, nesse feedback, faça uma separação do que é da pessoa e do que é verdade. Porque daquilo que ela falou, ela trouxe o ponto de vista dela. Mas ali tem algum fundamento. Talvez tenha um fundamento para ela e não tenha para você. Mas analisa, porque todo feedback te ajuda a crescer. Eu faço um coaching e eu amo demais os insights que ele me traz. E uma coisa que ele me ensinou, que eu guardei muito para mim, foi: ele falou assim, Karine, se você tiver com 5 pessoas, e de 5 pessoas você pedir feedback, 4 te elogiar e uma te fizer uma crítica, ou seja, o ponto de vista dela, ele falou, olha para o... Não se deslumbre com os 4 que te elogiou. Olha para aquele um que te fez a crítica. Porque os 4 vai te deixar na zona de conforto e o um vai te ajudar a ir para a zona de crescimento. E é verdade. Olhar para o ponto de vista do outro vai te ajudar a crescer como pessoa, às vezes até como profissional. Às vezes você está cometendo uma falha que você não está percebendo, que não está te conectando, inclusive, com o seu cliente. E aí vem uma pessoa e te traz um feedback. Talvez ela não vai falar do jeitinho que você quer ouvir, mas aquele ponto que ela falou talvez seja muito importante. Então filtra o que a pessoa, o que é da pessoa, talvez o jeito que ela falou não foi o melhor que você gostaria de ouvir, mas talvez o que ela disse tenha um fundamento que é o que vai te ajudar a crescer. Então isso é muito importante, esse feedback aí, que é essa questão aí que a Elo falou, de você perguntar para as pessoas o que elas acham e ouvir. De questiona a sua crença. Às vezes você está lá já pensando, mas a pessoa falou isso porque é chato. Não, ouve ela e dê atenção do por qual motivo essa pessoa falou isso para mim. O que ela vê que eu não vejo? Porque tem uma ferramenta que eu gosto muito, inclusive no instituto, que eu faço parte. No instituto a gente tem uma ferramenta que chama 4Ps. Que o que é essa ferramenta? Quando você pergunta para o outro a respeito, por exemplo, se eu perguntar para a Elo, ou melhor, se eu perguntar da Elo para uma amiga dela, ela vai me dar um ponto de vista sobre o que ela acha da Elo. Se eu perguntar para uma outra amiga dela, ela vai falar totalmente diferente. Porque a maneira como as duas enxergam a mesma Elo é diferente. E nas duas ela pode surgir crescimento. Então, a maneira como você enxerga o mundo não é a realidade em si, é sobre suas experiências. Então, é importante você ter essa clareza e esse feedback. Ouça as pessoas. Muitas vezes isso vai agregar muito. Eu falo isso por mim também. Algo muito legal que a Elo falou aqui. Eu não comecei, aliás, em todo o meu trabalho com desenvolvimento humano, não comecei perfeita. Bem que eu queria, que eu sou tipo um, viu, Elo? Queria começar na perfeição, mas tava bem longe disso. A gente erra muito, falha muito, porque é humano. Mas quando você tem a clareza de ouvir o outro, receber esse feedback, isso vai te ajudar a crescer também. Claro, a comunicação primeiro com você e depois com o outro. Isso te ajuda. E sempre tenha mentores. O mentor tem mentores. Se você tem mentores, são pessoas que são qualificadas para ter um olhar diferenciado do seu e te ajudar, isso é maravilhoso. Eu sendo tipo 1, gente,
Olha, no começo era desafiador para mim receber feedback. Tipo, alguém me falar para mim de um defeito, doía na minha alma, não me via de jeito nenhum. Hoje eu penso totalmente diferente. Quando a pessoa vem e fala para mim algo, inclusive eu até deixo aberto aqui nas redes sociais, eu gosto muito, eu falo, ó, traz a sua pergunta, a sua sugestão e a sua crítica, porque é com a sua crítica que eu vou crescer. Eu recebo de muito bom grado. Por quê? Porque realmente eu só vou conseguir conectar e ajudar o outro se eu souber o que o outro pensa e poder trazer o melhor. Não se trata de mim, se trata do propósito. Se o meu propósito é ajudar pessoas, eu preciso ouvir pessoas. Então, isso é muito importante. Eu gostei muito, Elô, dessas 3 perguntas que você fez aí. Você que está nos assistindo, se fizer sentido para você, se você é empreendedor, empreendedora, com certeza você já errou 1 ou 2 ou milhares de vezes, porque faz parte da vida do empreendedor. Então, pega essas três perguntas, que é essa estratégia que a Elô trouxe, é excelente, coloque em prática. Escreve lá no seu diário das emoções. Se você não tem um diário ainda, faça o diarinho lá e coloca. E aí analisa. Puxa, talvez você fazendo essas perguntas aí vai te trazer muita clareza sobre você e sobre o seu negócio. Faz sentido, Elô? Sim, muita clareza e uma forma de ser assertivo, né? Exatamente. E aí, Elô, muitas pessoas elas podem não ter ideia do impacto de uma foto, principalmente na identidade da marca delas. E eu quero que você explique aí por que é tão importante a escolha das cores, né? Quando a pessoa ela vai tirar uma foto, principalmente uma foto profissional, que ela vai ter a comunicação dela, marca. Por que é tão importante ela escolher as cores? O que essas cores elas trazem como resposta emocional do consumidor, né? E de que forma isso traz autenticidade na comunicação visual dela com o público dela? Explica pra gente um pouquinho mais, porque quando ela traz essas cores, ela também, né, a comunicação dela constrói uma confiança entre ela e o cliente, né? Então fala aí um pouquinho sobre esse assunto. Essa parte de cor, né, eu trago até antes da parte da fotografia, quando fazia maquiagem. Eu fiz curso de visagismo e a gente vê um pouco de coloração, vê algumas coisas com relação às formas e tal, e as cores também, né? E estilo de roupa, estilo de personalidade, temperamentos. A gente estuda toda essa parte para poder ter um atendimento, fazer um atendimento bem assertivo, né, com relação ali à parte da maquiagem e também a parte da fotografia. Quanto as cores, elas transmitem, né, vibrações, energia, e tudo isso vai chegar ali para a pessoa que você está falando, para o seu cliente. E primeiro você precisa entender, né, mais uma vez, o que você quer comunicar, para entender qual cor vai fazer melhor relação a essa comunicação. Então não existe aquela, essa cor é boa, essa cor é melhor do que as outras cores, essa cor é. Não, depende do que você quer comunicar, né? Pode ser que o que você está comunicando ali faça muito sentido uma determinada cor, uma cor, sei lá, mais escura, uma cor mais intensa, uma cor mais vibrante, ou não, uma cor mais suave, de tom mais pastel. Isso comunique melhor, né? Traga essa emoção, essa sensação do que você quer transmitir para a pessoa. Então, é essencial a gente saber o que a gente quer transmitir e pesquisar e entender. Isso dentro da sua comunicação visual, de um modo geral, até quando a gente vai criar uma identidade visual, ali pensando até em designer mesmo, a gente precisa levar em consideração o significado das cores com relação à cor, por exemplo. Eu já fui uma pessoa, eu fiz identidade visual 4 vezes. A primeira foi logo que eu comecei a empreender e a minha marca ela tinha um nome fantasia, né? Como maquiadora eu tinha um nome fantasia porque na época eu não podia usar o meu nome ali. E logo que eu criei, durou uns 6 meses esse nome fantasia. Logo eu mudei, mas eu criei uma identidade, ela era era pincelzinho, eram corzinhas assim, eram coloridas, mas tons um pouco mais pastéis, uma coisa meio candy color, sabe? Foi coisinha de doce, carinha de doce.
E depois de um tempo, essas cores já não conversavam mais comigo. E eu mudei o nome da empresa, né? A empresa se chamava Mãos de Fada Makeup. E aí eu mudei, eu não queria mais usar a história de fantasia, eu queria usar o meu nome, comecei a usar o meu nome, e eu vi que aquelas cores que eu tinha escolhido e tal, daquela identidade não fazia mais sentido pra mim. E eu mudei. E aí nessa primeira mudança, eu escolhi cores que eram muito. Eu escolhi cinza, cinza é uma cor que eu gosto bastante, mas é uma cor neutra, né? É uma cor assim, mais nem cá nem lá, é uma cor bem neutra. E aí eu misturei com amarelo, que era uma questão de alegria, e fiz essa identidade junto com o designer, né? Ele também me explicou um pouco ali ó, sobre essa relação das cores. E eu usei amarelo, eu usei rosa. Eu gosto muito de rosa, eu gosto de tons que vão pro rosa. Eu acho que é uma cor que transmite muito de quem eu sou. Eu sou meio rosa. Eu detestava rosa quando era criança. E trouxe um verde meio água, assim, na época. Isso pra mim fazia muito sentido, né? Eram tons que pra mim fazia muito sentido. Eu usava isso na minha identidade visual. Eu era muito colorida, eu fazia maquiagem, né? E aí eu trazia maquiagens muito coloridas que tinham muito a ver com a minha personalidade, mais alegre, ai, mais divertida. Eu gosto disso. E aí eu trazia isso na minha identidade e nas minhas fotos, na imagem. Passou um tempo, isso parou de fazer sentido, né? Mudança ali de que a gente vai se encontrando, vai mudando, né? E aí eu passei por uma identidade visual um pouco mais sóbria, né? Mas quando eu fui fazer a última, que é essa que eu tenho hoje, e é um tom de cinza bem clarinho, um tom de creme, quase um off-white, assim, e um tom de rosa meio marsala. Eu não quis trazer tantos pontos de cor, porque eu achei que trazia uma comunicação um pouco mais infantilizada e não era o que eu queria. Mas também eu não queria uma comunicação bege, né? Eu não queria uma comunicação de tons terrosos, por exemplo. Não conversava comigo, não é quem eu sou. E aí eu falei, não vou fugir do super rosa, porque eu usava um rosa pink, tipo, era super rosa, mas quase neon, assim, era bem rosa antes. Eu falei, esse rosa não conversa mais comigo, mas ainda quero um tom mais pro rosa, por exemplo. E tenho aí hoje a minha identidade, que eu gosto bastante. Talvez no futuro mude alguma coisa, mas hoje eu me vejo bem nessa identidade. Eu acho que traz um lado mais otimista, mais alegre, um lado feminino, mas também um lado profissional, mais sóbrio. Eu gosto. Então, acho que a gente precisa pensar sobre isso quando a gente vai compor um cenário para fazer uma foto, quando a gente vai escolher a arte que a gente vai publicar, as cores dentro do nosso negócio, elas vão conversar com como o seu cliente se sente, né? Então, assim, seria muito engraçado, por exemplo, a gente pegar coisas de Natal, vamos pensar aqui em alguém, uma confeiteira, fazer coisas de Natal e colocar ali um bolo todo preto, né? Vamos fazer vários doces de Natal, todos escuros, pretos e marrons, não conversa, né? Com aquele clima, com a sensação que tá ali. Como também não conversa, sei lá, vou fazer uma lembrança, uma coisa assim de um velório, né? Uma comida ali para um velório e eu coloco coisas tudo super animadas, super neon, tudo bem colorido, bem. Não conversa, né? Com a emoção daquele momento. Então, eu vejo assim a relação da imagem e das cores com as nossas emoções. Excelente, excelente. E como você falou no começo, as emoções, ou melhor, as cores, elas trazem energia, porque elas se comunicam, né? Traz a emoção. Então, quando a pessoa, mesmo inconsciente, tá, gente? Às vezes você não vai ter consciência exatamente do que aquela cor está te comunicando, mas o seu inconsciente tem, ele sabe. E aí aquilo influencia, inclusive, na sua decisão de compra. Isso é muito importante. A gente vai se encaminhando para o final aqui, mas antes eu quero fazer com você um quiz de objeções que agora em nome de uma pessoa que eu trouxe, que é o Márcio Medina, eu coloquei o nome de Pinga Fogo. Que ele veio pra cá, fez uma live comigo e falou assim, Karine, agora você vai fazer comigo Pinga Fogo? Então, aí eu falei, opa, vou colocar agora o nome de Pinga Fogo. Eu gostei, não ficou legal, Hello? Pinga Fogo? Como que vai funcionar, gente? Eu vou falar uma frase aqui para Elô. Ela também está sendo pega de surpresa. Ela não sabia disso, não. Ela sabia as objeções lá, mas não sabia bem o que era, não. Mas eu vou fazer
frase, Elô, e aí o que você vai fazer? Você vai trazer uma crença possibilitadora em cima dessa frase. Essa frase é uma crença limitante, é aí um pensamento às vezes negativo que o empreendedor tem, e aí você, em uma frase, você muda para uma crença possibilitadora. Fechou? Fechou, vamos ver se eu entendi. Mas acho que fechou. Você vai se dar bem no pinga-fogo. Primeira frase. A comunicação visual é apenas uma questão de estética e não impacta a essência do negócio. Ó, Nossa, não, a comunicação visual, ela é uma questão de essência, né? É justamente o contrário, ela não é uma questão de estética. E é a essência que impacta a estética do seu negócio, né? Então, você entender qual é a sua essência que vai impactar a estética do seu negócio. excelente, muito bem, tá vendo? Ah, gente, esse pessoal se dá bem. Gostei Ó, Márcio, gostei, viu? Vai ficar firme e forte agora, o pinga-fogo. Muito bem, Elô. Faz total sentido, é isso mesmo. Né? A gente sabe que a comunicação ela vai direto na essência e é isso que impacta. Segundo, as emoções são subjetivas. Então, o que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra. Será que Hum, quando você aparece a comunicação visual funciona para um, funciona para outro? você diz o mesmo, mesma sensação sobre Sobre a imagem. Ela viu lá a marca da pessoa. O que funciona para um, funciona para outro. Não, as emoções, como você tinha falado, né, elas são conscientes, né, ativada de forma inconsciente. Então, aquilo que, lógico, dentro de uma cultura também, aquela imagem, ela transmite uma mensagem inconsciente. Então, independente de você achar legal ou não, aquilo vai te trazer uma sensação que vai ser a mesma para mim, vai ser a mesma para você. Como você lida com essa sensação é que é diferente, né? Então, cada um recebe aquela mensagem, tem aquele, né, aquele significado, e aí você lida com aquilo de uma forma diferente. Então, é assim que eu vejo. Excelente, é exatamente isso mesmo. Isso aí que você falou é muito assertivo, Elo, porque assim, gente, as emoções são universais, não mudam, tá? Então, o que causa medo em um causa no outro. O que causa medo em mim vai causar na Elo. Então, por exemplo, se você ouve o latido de um cachorro que você pensa que é um pitbull, você vai correr. Ou você vai correr, ou você vai paralisar. Vai te causar medo. Queira você sim ou não, porque a emoção, ela é inconsciente, ela te dá o gatilho, start. O que eu faço agora com isso? Porque é para te proteger, é para sobrevivência. Agora, como você vai reagir? Aí vem o que ela falou, aí vai depender de você. Um corre, o outro paralisa, né? Mas a emoção vai vir para todos. E todas as cores, elas comunicam, sim, elas trazem uma emoção. Não é à toa que, por exemplo, lá você vê o M bem grande amarelo do McDonald's e você vai lembrar do McDonald's. E ele vai te trazer a mesma emoção que vai trazer para o outro lá. Não é à toa que eles deixam as mesmas cores, iguais, tudo igualzinho lá, porque é para te trazer uma emoção. E isso, gente, é em tudo, em tudo. É por isso que as grandes empresas investem fortíssimo em marketing, porque o marketing traz a comunicação visual que a gente está falando aqui e impacta em você, querendo ou não, nas emoções. Você pode, por exemplo, detestar fast food, McDonald's. Pode não comer, mas quando você vê o M, você vai lembrar do Mac. O M grandão amarelo. Faz sentido, Elô? Sim. Ah, indo muito bem, hein? Mas não acabou, não. Terceira frase, Elô. O custo de investir em comunicação visual emocionalmente impactante pode ser muito alto para pequenos empreendedores. Ou seja, investir, talvez o custo, a pessoa acredita, né? Que o custo é muito alto para um empreendedor que está começando. O que você Na acha? verdade, em muitos lugares, assim, até pensando em questão de investimento, é de graça, gente.
O custo é do seu tempo, que é muito alto porque é o seu tempo, né? Mas o quanto de retorno você vai ter em investir o seu tempo. Então, ou você investe tempo ou você investe dinheiro. Só tem duas formas de você conseguir conquistar as coisas. Se você tem dinheiro para investir, você diminui o tempo, né? Então você vai pagar alguém para fazer alguma coisa para você. Se você não tem o dinheiro, você vai investir o seu tempo ali. E aí existem cursos de graça, pensando aqui até em Jundiaí, curso na TV, vou até falar já, tá? Não precisa me contratar se você não achar que, não, é muito caro, não vou contratar essa menina, não. Tem curso na TV Tech aqui em Jundiaí, por exemplo. Eu sei que algumas prefeituras aqui da Várzea, de Campo Limpo, também tem alguns programas, isso de graça. Tem isso presencial, fora as coisas, cursos online. É, então, assim, se você quiser, né, não é uma questão de custo alto, investir e também fazer, por exemplo, uma sessão fotográfica, entender mais, fazer um curso para você entender, eu quero aprender a me fotografar, quero aprender a falar melhor, né, na questão do audiovisual. Existem cursos muito acessíveis no mercado, né, e também fala comigo também, que eu vou mostrar que não é tão tudo isso, não. E o Exatamente. O que é retorno, né? O retorno financeiro, o retorno que você vai receber disso vale todo o investimento, paga o investimento, na verdade. Exatamente. Isso que a Elo falou do retorno, gente, é muito importante. Se você não ouviu esse termo, ou se ouviu e não usa, use, que é ROI, da ROI. O que é da ROI? Retorno sobre investimento. Então, você aí que está assistindo, lembre-se que quando você investe na sua marca, você não está tendo um custo, você está tendo um investimento. Por quê? Porque é importante você pensar no retorno que aquele investimento vai dar, que é o ROI. Faz sentido, Elô? Sim. É isso aí. E aí, Elô, as emoções. Não, peraí, pulei uma aqui. Muitas marcas têm sucesso sem uma forte narrativa emocional. O foco deve ser em produtos e preços. Será que não ter a narrativa emocional, focar só no preço e no produto é a melhor estratégia, Elô? Existem empresas que focam no preço, né? Eu vou até trazer um exemplo aqui. Só que essa empresa, como eu falei, ela tem, por exemplo, uma margem de lucro muito pequena e ela ganha no volume. O que não é o caso de, com certeza, todo mundo que está escutando a gente aqui, né? Então, ela investiu muito dinheiro e aí ela recebe o retorno desse dinheiro a longo prazo com uma margem de lucro muito pequena. Então, ela só vai ganhar dinheiro mesmo depois de muitos e muito tempo. Né? Uma empresa, por exemplo, a Shopee. A Shopee vende as coisas extremamente barato, então ela não tem tanto apelo emocional, mas ela não tem. Ela ganha pelo volume, né? E muitas vezes a gente não ganha pelo volume. E como eu presa, né, a gente não consegue ganhar pelo volume porque a gente é uma pessoa só para dar conta de muita coisa. Então existe um limite ali que, por exemplo, a Shopee não tem, né? Então a Shopee é uma empresa, tem administradores, trabalha 24 horas por dia e tem várias parcerias ali junto, não é ela pessoa, ela empresa que entrega todos os produtos, né? Então ela tem parceria com outras pessoas que usam a marca dela para entregar todos esses produtos. Então, assim, é uma outra estrutura e é uma estrutura que não dá certo para quase todos os negócios, né? Então, quando você não tem nenhuma narrativa, nenhuma conexão, não tem um nome, Shopee não tem uma pessoa por trás. Quem é o Shopee? Quem é, né, essa marca como pessoa, marca pessoal? Não existe. Então, ela se conecta pelo preço. Agora, como você consegue fazer isso como profissional? Como você consegue fazer isso dentro de uma empresa, por exemplo? Né? Como é que você vai dar conta de tudo isso ganhando por pouco? Não vai, não vai. Vou aceitar que, vou trabalhar, vou ganhar um salário mínimo e vou desenvolver 200 trabalhos, trabalho de segunda a segunda, não tem como. Né? Então você precisa criar essa narrativa emocional para se conectar com o seu cliente, para você poder aumentar a sua margem de lucro, né, dentro ali do que você está oferecendo no seu serviço, porque você tem um limite para trabalhar, né? De horas, vida para entregar ali para a pessoa. Perfeito, excelente, é exatamente isso. É você entender qual é a sua empresa, o que é que ela trabalha e qual é a estratégia que você está adotando, se é uma estratégia sustentável a curto, médio e longo prazo. Né? Não é pensar só no amanhã, pensa no hoje e olhar isso aí que a Ela falou é extremamente importante. E para finalizar,
a comunicação visual é apenas uma parte do marketing, então não é tão importante quanto a estratégia de vendas, que é o que a gente, inclusive, falou agora. Você quer complementar uma frase em relação a isso, Lu? Opa, Eu vejo que o venda, marketing é venda, né? E venda, não sei dizer, tipo, desassociar uma coisa a outra, né? Não tem como. O marketing ele é feito para vender, senão não tem nenhum outro objetivo, né? Ninguém faz marketing para quê? Faz marketing para vender. Então, a estratégia de marketing está diretamente ligada com a venda e você não vende sem um bom marketing. Não adianta. Então, o seu marketing pode ser um marketing apelativo, ele pode ser um marketing de relacionamento, ele pode ser um marketing, enfim, vários, mas ele vai ser um marketing, né? Então, ninguém vende simplesmente olhar para pessoa, cara, eu vou comprar de você. Nossa, você tá aqui fazendo nada, vou comprar de você. Não existe, né? Seu marketing pode ser estranho, mas ele existe, né? E a gente tende a associar marketing a uma empresa que vai fazer um processo todo elaborado. Não, marketing é aquilo que faz, é a forma com que você usa para vender o seu produto, o seu negócio e a sua pessoa, a sua marca pessoal. É isso que eu vejo. Então, a estratégia de marketing é a sua estratégia de venda. Exatamente, é isso mesmo. É o que vai te trazer o resultado final. Porque o marketing, ele eleva o seu nível de consciência. Muitas vezes é como a Elo falou, ninguém olha para você e fala assim, vou comprar dessa pessoa. Não, ela cria conexão para comprar. E essa conexão é através do marketing. E aí, muitas vezes, você começa... Sabe alguém que você assiste, que você começa, às vezes, a seguir na rede social, aí você olha e, às vezes, você não gosta muito do que você vê na primeira vez, mas ela falou alguma coisa que tocou lá na sua mente. Às vezes você viu algo, comunicação visual, que te chamou a atenção, e aí você começa a seguir. Quando você percebe, você é fãzão daquela pessoa que você não gostava muito do começo. O que fez você mudar o seu pensamento? O marketing. Então, aí o resultado final é o quê? Ou você se torna um embaixador daquela pessoa, da marca dela, falando bem, é uma venda, porque você está vendendo a pessoa de uma forma, ou você acaba comprando dela. Então, isso é muito importante. E aí, gente, qual é a pior maneira de você aí que está nos assistindo encarar esse tema aqui que a gente conversou agora nessa live, eu e a Elu? Talvez você aí ache que tudo que a gente conversou aqui não seja tão importante assim para sua marca. Talvez você não se preocupe muito com o investimento, que é o que eu falei do ROI, que você faz na sua marca, e aí isso você vai ter um custo por isso. Se você ouviu desde o começo ou assistiu a parte dessa live, primeiro já te recomendo, se você não assistiu tudo, ir lá para o YouTube para assistir tudo. E segundo, para você tomar consciência de onde você quer chegar com o seu negócio. Porque se você realmente quer chegar a ter um legado com a sua marca, a melhor maneira de você encarar esse tema é você realmente internalizar tudo que você ouviu aqui e colocar em prática. Isso vai ajudar você como pessoa e no seu projeto aí de vida, na sua parte profissional também. Como a Elo falou, gostei muito no começo, né? Você tem uma vida, não é vida profissional e pessoal, é uma vida. E nessa vida está integrado essas duas coisas e talvez outras coisas mais que são importantes para você. Então, a sugestão que eu te dou aí, você que está nos assistindo, é sim colocar em prática uma ou duas estratégias aí que você ouviu a Elo falando, que talvez fez sentido para você, para que você tenha mais resultados assertivos. Eu quero agradecer imensamente, Elo, porque a nossa live foi maravilhosa. Você surpreendeu positivamente, mais do que eu imaginava. Ó, eu tenho um bom senso de percepção, Elo. Boa tipo 1. Gratidão por você ter aceitado, por você ser essa menina tão simpática, trazer aí uma comunicação mesmo muito agradável, não foi à toa que eu te chamei. Então, eu quero agradecer muito pelo seu trabalho, pela sua disposição, por você ter aceitado, né, com muito carinho aí o meu convite, e por você ter disponibilizado do seu tempo, do seu conhecimento, para ajudar mais pessoas. Gratidão de coração. Obrigada pela oportunidade, pela abertura, pela paciência também.
Obrigada a vocês que assistiram. Assistam tudo, né? Assistam a primeira parte também, acho que vai fazer bastante sentido. Espero ter trazido, contribuído, né? Nem que seja com uma frase, com uma colocação, para uma mudança positiva dentro do seu negócio, né? Convido vocês a conhecerem também a minha rede social, sou Elo Peixoto. Acompanharem meu trabalho, se vocês gostarem, me indicarem para outras pessoas, tá bom? Então, obrigado, Karine, por essa oportunidade. Espero voltar aqui mais vezes. Ah, vai sim, com certeza. A gente vai trazer uma outra. Já tô com uma ideia aqui de de um outro tema que eu acho que vai ser bem bacana para a gente conversar aí com as pessoas a respeito dessa questão da marca. Eu quero agradecer muito você aí que está nos assistindo. Eu vou deixar na descrição aqui do vídeo, no YouTube, o Instagram da Elo, que é só Elo Peixoto, para que você conheça mais o trabalho dela, para que você talvez aí queira aprender ou também desenvolver um trabalho na sua marca com o trabalho da Elo, que é um trabalho brilhante. Você vai ver lá as fotos dela lá, a comunicação visual dela, você já olha e fala, puxa vida, muito bacana. Então, gratidão você aí que está nos assistindo. Eu espero que realmente a gente tenha conseguido aqui cumprir o nosso propósito, que é trazer mais conhecimento e mais informações para você. Semana que vem a gente vai ter uma live na terça-feira e eu espero vocês lá. Um grande beijo, excelente noite e até mais.